Muito bem, de volta aqui com o Gazeta Entrevista. E agora a gente recebe aqui o padre Jairo Coelho, é padre da Diocese de Rio Branco. Está aqui também com o Marcos Barros, que é coordenador de eventos da Diocese. E a Diocese de Rio Branco já iniciou os preparativos para a programação em comemoração aos 100 anos da presença da Igreja Católica aqui em Rio Branco. E é uma programação vasta, né? Porque o aniversário de 100 anos em si vai se dar em 2020, mas durante esses 3 anos vindouros vai ter toda uma programação em torno desse tema. Não é todo dia que se completa 100 anos, né, padre? São necessários 100 anos de muito trabalho para se chegar a essa data, né? Sem dúvida alguma, né? E é uma história bonita, né? A história da igreja aqui em Rio Branco, porque marca a presença dos missionários servos de Maria que aqui chegaram, né, para iniciar esse trabalho de evangelização. Na verdade, dá continuidade, porque esse trabalho já era desenvolvido pelos padres que pertenciam à Diocese de Manaus. Né? O que eu acho interessante, padre, e aí esse aspecto histórico, o senhor tem muito conhecimento, é exatamente a função social da igreja, porque ao mesmo tempo em que se desbravou a Amazônia, né, os seringueiros, os comerciantes, a igreja também teve um papel muito importante nisso. Sem dúvida, porque a presença da igreja na Amazônia, de um modo geral, né, desde Belém, depois Manaus e depois aqui a nossa região, ela sempre se confundiu com a própria história do lugar onde ela se instalou, se estabeleceu. E aí a igreja desenvolveu muitas obras sociais, sim, educação, tanto na área de educação, saúde, né? E sobretudo nessas duas áreas, porque era a igreja que fazia esse papel, né, no lugar do Estado, quando o Estado ainda não tinha essa presença significativa nessas duas áreas, então a igreja fazia isso, né? Então nós tínhamos aí vários trabalhos que continuam até hoje, essas obras sociais da igreja, né, como por exemplo o Souza Araújo, né, que é o local de acolhida dos rancenianos, que até hoje continua aí acolhendo os rancenianos, né? O Hospital Santa Juliana, também as escolas em Sena Madureira, em Chapuri, né? Então são lugares onde a igreja de fato marcou uma presença significativa também nessas áreas aí de saúde e educação sobretudo. Daqui a pouco a gente fala mais desse aspecto histórico, mas deixa eu falar também com o Marcos, que organiza os eventos da igreja e que está organizando aí parte dessa programação, Marcos. Já tem, inclusive, um show marcado no dia 29 de abril, não é? Já é o próximo sábado agora, com grande alegria, né? Nós estamos preparando com muito carinho aí um momento para que a gente possa celebrar a amizade, celebrar a família, né? No dia 29, lá no Maison Borges, já rumo ao centenário, né? O Ministério Adoração em Vida. Esse grupo é de onde? De São Paulo. São José dos Campos, né? O pessoal já que tem uma longa estrada aí na música católica já. Dia 29 de abril no Maison Borges. Tem ingressos à venda já? Como é que faz? Quem quiser Livraria Dom Oscar Romero, ali na Praça da Catedral. O ingresso é R$30 inteiro, né? E 15,5. Lá no Maison Borges, a programação começa às 18 horas, né? E vamos ter lá a oração do centenário, a música do centenário, né? Vamos ter um momento mariano também, e às 20 horas começa a apresentação da banda do Ministério da Adoração em Vida. Muito bem. Padre Jairo, eu analiso o seguinte: a Igreja Católica é uma instituição milenar, né? Quando se trata de religião, talvez seja a que mais conseguiu aglutinar, se manter unida, sem divisões que a tornassem enfraquecida ao longo dos séculos, e que é a mesma de 2000 anos atrás. E, no entanto, vem passando por transformações sucessivas. Como é que o senhor avalia essa dinâmica que há dentro da igreja e que é necessário para a sobrevivência de qualquer instituição, mas, ao mesmo tempo, mantendo as suas características primordiais? Primeiramente porque a igreja deve ser, acima de tudo, fiel ao Evangelho. O Evangelho, ele é sempre atual. Então, nós precisamos também nos atualizar. A igreja precisa falar do Evangelho, mas numa linguagem sempre atualizada. E aí nós precisamos recorrer, lógico, aos vários meios para que nós possamos, então, chegar até as pessoas. E aí o Concílio Vaticano II, realizado aí na década de 60, de 62 a 65, então ele, de fato, foi essa abertura da igreja aos novos tempos, né? Então a igreja precisa também se atualizar nesse sentido, né? De que ela precisa falar para o povo de cada época.
Então a nossa linguagem hoje não pode ser a linguagem de 100 anos atrás, por exemplo. Nós precisamos hoje nos utilizar de meios que há 100 anos atrás não existiam, como por exemplo os meios de comunicação social. A igreja também precisa marcar presença nesses meios de comunicação social. A igreja precisa estar junto das pessoas, a igreja precisa estar mais próxima das pessoas. Por isso que na programação desse centenário da igreja aqui em Rio Branco, nós temos 3 eixos a serem celebrados. E o primeiro eixo é exatamente o visitar. A igreja precisa ir onde as pessoas estão. A igreja não pode ficar esperando que as pessoas venham até ela. É ela que precisa ir até as pessoas, até porque esse é o mandato missional de Jesus Cristo. Ide e anunciai a boa nova a todas as pessoas. Então a igreja precisa ir, sem fazer acepção de pessoas, ela precisa ir ao encontro, sobretudo dos mais pobres, dos necessitados, dos que estão à margem, dos excluídos, da minoria. A igreja precisa ir ao encontro dessas pessoas. Depois nós vamos celebrar o eixo acolher. A igreja também precisa ser uma casa de acolhida. Acolhida de todos. Não importa quem seja, não importa quem esteja chegando, mas a igreja precisa se alegrar com aquele que está chegando. Precisa acolher bem. A igreja precisa estar, de fato, de portas abertas para todos aqueles que, de fato, querem se aproximar dela, querem fazer uma experiência nesta igreja. Depois nós vamos celebrar o eixo escutar. Porque hoje um dos grandes problemas da sociedade moderna é que as pessoas já não têm mais tempo umas para as outras. As pessoas já não têm mais nem paciência para ouvir umas às outras. E a igreja precisa ser, portanto, um lugar de escuta. Padre, ouvir os clamores. Esse né? desafio da igreja do futuro, né? Porque nós vivemos numa sociedade da informação, onde as pessoas, ao mesmo tempo em que não tem esse tempo que o senhor coloca, mas elas estão mais exigentes. Sem né? dúvida alguma. Como é que vai conciliar isso? Primeiramente porque a igreja também precisa fazer sempre uma autocrítica. A igreja não pode ficar parada sem fazer essa avaliação, essa autoavaliação. Então, uma vez que as pessoas hoje têm muitas informações, então também aqueles que estão à frente da igreja precisam se atualizar, precisam se formar, precisam se capacitar, até porque nós precisamos falar às pessoas de cada época. E aí, às vezes, nós continuamos com aquela linguagem antiga, em que as pessoas já não entendem mais o que nós falamos. Nós estamos como que João Batista, muitas vezes, gritando no deserto. Mas não porque as pessoas não querem ouvir, mas porque elas não estão entendendo o que nós estamos falando. E aí é lógico, nessa era da informação, que nós falamos não é mais nem uma época de mudança, mas é uma mudança de época, dadas as mudanças tão repentinas que acontecem todos os dias no mundo inteiro, a igreja também precisa estar presente. Diante disso tudo, o que me vem à mente, assim, como essa imagem da renovação, é a postura do Papa Francisco. Eu acho que não teve um Papa que tivesse tanto esse espírito de mudança como o Papa Francisco. E precisa coragem. Muita. Precisa coragem, né? Porque a mudança, para acontecer, é preciso que tenham pessoas corajosas, pessoas audaciosas, com audácia profética, que o seu próprio testemunho, a sua própria vida possa ser um grito do Evangelho. O Papa Francisco, ele fala a linguagem do povo. Não importa quem seja, mas todos entendem o que ele está falando. Porque o discurso dele vem sempre acompanhado do testemunho. Então a linguagem mais bonita não é aquela linguagem verbalizada ou a linguagem escrita, mas é aquela linguagem que nós falamos por meio da nossa própria vida. Muito bem. Só para encerrar, padre, falar um pouco dessas publicações aqui, são 2 que o senhor me trouxe aqui, o que é que tem nelas? Então, essas 2 publicações aí, visitando a nossa história, faz parte aí de uma coleção que nós estamos produzindo, né? Então, primeiramente, nós temos aí o Conhecendo a Nossa História, que é um pouquinho da história da igreja em Rio Branco, a primeira parte. Então, serão várias partes, né? Então, a primeira parte trata aí um pouquinho dessa história da igreja de Rio Branco, desde o princípio. Depois, nós temos também um estudo de um dos documentos do Concílio Vaticano II, a Gaudium et Spes, em que trata exatamente sobre esse eixo do visitar. E depois serão publicadas outras obras aí, tratando sobre a história da igreja aqui em Rio Branco e também aí de outros documentos dentro desses eixos que nós iremos trabalhar nesses 3 anos, encerrando no ano 2020 com a grande celebração do centenário. Muito bem, muito obrigado ao padre Jairo Coelho. E o Marcos, vou encerrar dando espaço para você convidar o público aí, viu, Marcos? Para o show no próximo dia 29, Adoração e Vida. Então, a nossa igreja está em festa, né, rumo ao centenário,
E estamos aí convidando a todos já, dia 29, próximo sábado, a partir das 18 horas, no Maison Borges, né, com o Ministério Adoração em Vida. Será um grande momento de louvor, né, para celebrarmos a amizade, celebrarmos a família. E espero contar com a presença de todos. Muito bem, muito obrigado. E assim a gente vai terminando o Gazeta Entrevista, agradecendo sua audiência, com o oferecimento de Verágua, nossa parceira aqui, água mineral produzida no Acre com padrão de qualidade. Escolha Verágua. Uma boa noite para você, um forte abraço, até amanhã.